Olá, bom dia, muito bom dia. Hoje, dia 16/5/2024, quinta-feira, e nós vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus aqui nessa manhã. E o texto escolhido para essa oportunidade é Juízes capítulo 11, versículos 1, 2 e 3, que fala assim, ó: Jefité, o gileadita, era um guerreiro hábil e corajoso. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. A esposa de Gileade também lhe deu filhos, que quando cresceram expulsaram Jefité, exclamando: Não terás parte na herança do nosso pai, porquanto és filho de outra mulher. Jefité fugiu para longe de seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tobi. Reuniu em torno de si um bando de vadios que andavam com ele. Essa é a história, é o início da história de um homem que foi um juiz, né, que libertou o povo de Israel em um determinado momento da pressão dos amonitas, né? Ele se chama Jefité, como nós vimos aqui. O que acontece? Vamos tentar nos situar aqui. O livro de Juízes é um livro pré-monarquia, ou seja, na época dos juízes, esse povo tinha saído do Egito, estava se estabelecendo na terra de Canaã, mas ainda não era uma nação, era uma liga de tribos, né? As várias tribos ali, as 12 tribos, né? Era uma liga. Cada tribo tinha um líder e não tinha um chefe principal de todas elas. Quando acontecia alguma coisa de alguma tribo ser invadida, as outras tribos se juntavam e libertavam ou expulsavam o inimigo. Mas era assim, né? Então, toda vez que acontecia alguma invasão em alguma tribo, eles escolhiam um líder militar que organizava um exército para essa atividade de libertação e depois se dispersava aquele exército e assim acontecia. Nesse contexto aqui, a gente vê a primeira aparição desse homem chamado Jefité. E aí a primeira aparição dele, o que se diz dele, não é uma coisa muito boa, porque fala sobre feridas emocionais que esse homem certamente adquiriu, e o versículo 3 já dá sinais disso, né? A Bíblia diz que Gileade, o pai de Jefité, tinha uma concubina, ou talvez teve um relacionamento com uma prostituta, o texto fala prostituta aqui, mas provavelmente uma mulher estrangeira ou uma concubina, era alguém de outra nação, que talvez também fosse prostituta, porque o texto diz. E essa mulher teve um filho, esse filho era Jefité. Posteriormente, a esposa do Jefité também deu filhos a ele. E os filhos legítimos do casamento principal do Gileade disseram para o Jefité: você não vai herdar conosco. Não era nem o fato, talvez, da mulher ser prostituta, mas era o fato, talvez, dela ser estrangeira. Porque esse povo, eles eram muito nacionalistas. Então, dividir bens, dividir recursos, herança com outros povos, entende? Eles não iam tolerar isso. Não tolerariam mesmo que o Jefité, que era filho de uma estrangeira, levasse parte da herança. Então expulsaram o Jefité da casa dele. A Bíblia diz que Jefité foi para uma terra distante, né? O versículo 3, ó, fugiu para longe de seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tobi. Aí fala assim, ó: reuniu-se em torno de si um bando de vadios, homens à toa, vadios, que andavam com ele. Jefité se tornou líder de uma espécie de milícia daquela época. Só que ele não fazia nenhum tipo de pilhagem, de roubo, de assalto, de ataques violentos ao povo, aos seus irmãos patrícios, né? Ou seja, os filhos de Israel. Mas ele atacava os inimigos de Israel. Então, por exemplo, os amonitas, que era o povo da época ali, Jefité, com um exército treinado, ele então invadia as terras dos amonitas e roubava as coisas, e vivia disso. Ele vivia com essa vida clandestina dele. E posteriormente a gente vai ver aqui que os amonitas fizeram guerra contra o povo de Israel, e eles então, precisando de um juiz, se lembrou do Jefité, porque ele se tornou um guerreiro poderoso. E nesse ponto, é sobre isso que eu quero falar. Jefité era um homem que passou por um processo de rejeição, né? Rejeição. Ele foi expulso de casa sem a defesa dos pais. Os irmãos dele disseram: a gente não quer você aqui. E o pai dele, nem a mãe, o pai dele, nem a madrasta dele, no caso, fizeram nada, deixaram ele ser expulso. Ele foi embora de casa e não sei para onde que esse menino vai, não sei. Tem muitos pais que fazem isso com os filhos. Tem muitos pais que não dão a devida atenção para os filhos, e os filhos se sentem rejeitados. Olha o que aconteceu com Jefté no versículo 3.
se tornou um bandido, né? Ele se tornou um bandido, mas graças a Deus que Jefté recobrou a sua consciência, né? A sua consciência talvez aí do conhecimento da palavra que ele tinha, porque ele era do povo de Israel, e ele aceita então ser líder do povo. No versículo 4, fala que os amonitas começaram a batalhar contra Israel, e eles então pediram para chamar Jefté para libertá-los ali. E a resposta de Jefté era o seguinte: olha, se Deus me der a vitória, vocês realmente me colocam como líder de vocês? Então, se Deus me der a vitória. Ele ainda tinha, de certo modo, o temor de Deus, né? Mas esse é um caso. Há muitos casos em que os filhos ficam afastados completamente de Deus e das pessoas e da vida social, porque houve uma rejeição na vida, né? Rejeições acontecem, infelizmente acontece, né? Tô falando isso porque às vezes eu atendo pessoas no gabinete que já estão com 40 anos, 50 anos, e às vezes tem uma vida conjugal mal resolvida porque tem traços de rejeição na alma, né? Quando era pequeno não teve a devida atenção, quando era pequeno foi maltratado pelos pais. Então, às vezes são pessoas que ficam com desejo de fuga, o tempo todo querendo fugir de responsabilidades, não querem assumir compromisso nenhum, foge das pessoas, tem fobia social, não quer ter contato com as pessoas, muitas vezes acontece isso. Às vezes a pessoa se desdobra para receber aceitação, né? Aí uma pessoa, por exemplo, que às vezes sofre rejeição, ela tenta chamar a atenção, então ela se esmera em alguma coisa para que as pessoas olhem para ela, para que ela seja aceita. Às vezes ela tem perfeccionismo, ela se esmera para ser perfeccionista em tudo que faz, para ver se as pessoas olham e falam alguma coisa que vai amenizar um pouco aquela dor, porque o tempo todo a pessoa fica achando que ela não é aceita, o tempo todo a pessoa fica achando que ela é inadequada em tudo que faz. Então, ou a pessoa descamba para uma depressão profunda, ou então ela fica como aconteceu com Jefté, ela desenvolve um caráter forte. No caso de Jefté aqui, foi positivo. Por quê? Porque Jefté deu a si mesmo aquilo que não foi dado por outros. Aquilo que o pai dele não deu para ele, ele deu. O pai dele não deu amor a ele deu amor a si mesmo. O pai dele não deu atenção a ele deu atenção a si mesmo. O pai dele não valorizou ele valorizou-se a si mesmo. Sabe? Talvez seja o seu caso. Eu atendo pessoas, às vezes aí, 40, 50 anos de idade, que reclama que nunca recebeu um abraço do pai, nunca recebeu uma palavra de carinho da mãe, do pai, sempre muita distância, né? Sempre muita distância, foi criado com muita distância, e aí você percebe assim na fala da pessoa, no jeito da pessoa, que aquilo fez falta, e aquilo faz falta. Se é o seu caso, se talvez você, pai, mãe, mantém-se distante do seu filho, aproveita e aproxima, aproveita que é o mês da família, né? E aproxima porque faz falta. Essa pessoa de repente vai passar o resto da vida assim. Aí talvez você vai falar assim: ah, meu pai não me deu, eu trato meu filho igual eu fui tratado pelo meu pai, né? Os tempos são outros. Você vai repetir o ciclo, é isso que você vai fazer. Uma outra situação de rejeição que a gente vê é com Jacó, né? A Bíblia diz que Isaac amava Esaú, mas não tinha muitos olhos de admiração com Jacó. E a mãe dele, a mãe de Jacó, ela protegia Jacó porque ela tinha pena dele, porque ele era um homem rejeitado. O que Jacó... Qual é o estigma de Jacó? Um homem trapaceiro, um homem que passava a perna nos outros. Então, assim, porque o pai dele tinha muita admiração por seu irmão, mas olhava para ele assim com olhar. E o que Jacó faz? Rouba a primogenitura. Ele vai lá e recebe a bênção da primogenitura no lugar do filho. Então você percebe que a vida da pessoa fica marcada por rejeições, por situações que não são resolvidas. O primeiro convívio social da criança são os pais, né? É a família. Então é na família que ela tem que receber a aceitação. E nesse mundo corrido hoje, já logo dá um celular para a criança, deixa a criança no celular para lá, porque eu não quero não quero olhar, não quero brincar, não quero... Eu falei esse domingo na igreja, né, que tem gente que ama ser mãe, no culto do Dia das Mães falei isso, ama ser mãe, mas detesta a maternidade, né? O status de dar à luz, a mulher às vezes tem, mas cuidar da criança, que é a maternidade em si, é ser mãe todo dia, tem mães que não têm essa disposição, né? E aí vai criando crianças com deficiência no sentido emocional, com feridas emocionais. Então, o caráter de Jefté se tornou um caráter notável, né?
se tornou um caráter energético, né? Ou enérgico, melhor dizendo, no caráter enérgico, né? Ele se tornou chefe de uma espécie de milícia, e isso deu a ele a proeminência, e se lembraram dele quando pensaram em alguém que podia derrotar os midianitas, lembraram dele, porque ele tinha já uma certa incursão contra os midianitas, né? E ele chefiou Israel contra os midianitas. Então, às vezes a pessoa se sente rejeitado em tudo, talvez seja o seu caso, né? Talvez você se ache sempre inadequado, você não consegue admirar a sua... Talvez você não consegue admirar a sua própria capacidade de fazer as coisas, a sua própria capacidade de viver as coisas, né? De realizar as coisas. Você tem dificuldade em receber elogio, né? Você tem autodepreciação, você vive se jogando para baixo, né? Auto se depreciando o tempo todo. Todo mundo fala: nossa, você tá bonita. Não tô nada, não, nada disso. Nossa, você fez isso aqui, ficou legal. Não. A pessoa está sempre fugindo de elogios porque ela foi rejeitada, né? Mas deixa eu te dar um conselho, talvez seja esse o seu caso. Faça como Jefté. Jefté colocou Deus em primeiro lugar. Falou: se Deus me der a vitória, né? Então ele colocou Deus em primeiro lugar, ele tomou uma atitude de amar a si mesmo, ele tomou uma atitude de perdoar a quem rejeitou, porque ele voltou na casa dos irmãos dele que mandaram chamar ele para libertar o povo. E ele foi lá na casa dos irmãos dele, ele perdoou os irmãos dele, ele perdoou a si mesmo, e ele não ficou no vitimismo, né? Às vezes acontece coisa na nossa vida e a gente fica só chorando no vitimismo, né? Não estou querendo minimizar o problema de ninguém, mas só tem uma pessoa que pode tirar da situação de vitimismo: você mesmo, né? Até Deus já fez tudo que tinha que fazer para você sair disso, né? O Espírito Santo de Deus habita em você. Você não precisa ficar amargando rejeição, você não precisa ficar amargando feridas emocionais, você não precisa disso. Jesus falou: vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Amém? Então que Deus nos abençoe, que as nossas feridas emocionais, que os nossos sentimentos de rejeição sejam colocados de lado, sabe? Saber que você tem valor para Deus, Jesus morreu na cruz para te salvar, então você tem valor para Deus, você tem valor para um monte de pessoas, né? E é isso, tocar a vida para frente, não fica paralisado, lambendo as feridas, não. Você não foi chamado para isso, não. Você foi chamado para algo muito mais. Perdoe seu pai e sua mãe. É a criação que ele teve, é a educação que ele teve, o jeito como ele te tratou, é o jeito como ele sabia tratar. Houve um tempo que a vida era muito mais apertada do que os dias de hoje, né? A gente só comia carne, talvez, no final de semana, não é isso? No final de semana que a gente comia macarrão e carne, não é isso? A gente ficava doido para chegar o domingo porque tinha isso. O resto da semana não tinha. Então a vida era muito apertada, o salário muito curto e as famílias numerosas. Então o seu pai e sua mãe fizeram isso aqui, ó, para cuidar de você. Talvez a rejeição que você sente talvez porque não faz a leitura do tipo de vida apertada que muitas vezes seus pais passaram para você estar vivo até hoje. Então perdoa a si mesmo, perdoe seus pais, toca para frente, mas não repasse rejeição para frente, né? Faz o contrário, porque Jacó, rejeitado pelo pai, Jacó começou a amar, ele amou demais os filhos, né? Jacó era apaixonado pelos seus filhos, entende? Então que Deus nos abençoe. Senhor, cura nossa alma em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Nos dê, ó Deus, um renovo no coração. Aquele que se sente rejeitado, aquele que se sente com feridas emocionais, traz cura para esse coração, alívio e a paz que excede todo entendimento humano. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha aí um dia abençoado na presença do Senhor, tá? Adriana, Ana, meu sogro José Antônio, todo mundo que está aí, todo mundo que vai estar depois, Deus abençoe, tá? Uma boa quinta-feira.